Pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo é para quem não conseguiu responder a atividade de dilatação térmica ou se ainda está com a dúvida porque não conseguiu assistir a aula ou sei lá. Então só assista depois que você tentar fazer o exercício. O exercício é esse aqui, ó, dá uma olhada na tela. Atividade de dilatação térmica. Você clica, vai ter um formulário aqui, você clica de novo. E aí tem que abrir essa tela aqui para vocês. Se você não conseguir enxergar essa tela, você tem que pedir ajuda para alguém para resolver, para ver o que está dando errado aí com você. Beleza? Então tem que chegar nesse ponto. Então primeiro aqui, ó, qual é o seu nome? Eu vou colocar o meu, só como exemplo. Eu não tenho turma, mas eu vou marcar aqui qualquer uma. Aí temos a primeira pergunta. Vamos pegar um rascunho aqui para a gente responder juntos. Primeira pergunta. Uma barra de ferro de 2 metros. Então o tamanho dela é de 2 metros. E tem um coeficiente linear, isso é importante. Nós temos 3 tipos de coeficiente. Ó. O linear é quando a gente está estudando uma barra. E ficou feinho, então essa barra com a dilatação ela aumenta. Tem o superficial, que é para áreas. Então aqui quando área. E tem o volumétrico, que a gente olha aí as 3 dimensões do objeto. Beleza? Então ele está falando aqui, cadê? Deixa eu voltar. Ele está falando aqui de que o linear é 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Eu vou reescrever aqui de uma maneira mais interessante para nós. Seria isso. Esse 10 a menos 5, na verdade, é esses zeros que aparecem aqui na frente. Então, o número é bem pequeno, a gente escreve com aquele 10 menos 5 para simplificar. Mas aqui a gente vai escrever desse jeito. Então, a questão diz que a barra de 2 metros está a 25 graus. E aí você esquenta essa barra até ela chegar nos 100 graus e pede para calcular qual foi a dilatação. Uma barra de 2 metros não vai crescer até ficar com 3 metros. Ela vai ter uma dilatação, mas é bem pequenininha, porque essa dilatação depende do tamanho inicial. Então, se você pegar uma fita métrica lá e medir 2 metros, depois que você esquentar, você não vai perceber esse aumento. Esse aumento ele é bem pequeno, porque a barra ela é pequena. Mas se fosse uma barra de 2 km, por exemplo, aí você ia conseguir ver a diferença. Mas nesse caso aqui, vai dar um número bem pequeno, a gente vai calcular aqui na letra A. Então tá aqui a fórmula, ó. A variação do comprimento é o tamanho inicial, mais o valor do coeficiente, mais a variação de temperatura, que é temperatura final, menos a temperatura inicial. Então vou escrever aqui de novo, a temperatura final, menos a temperatura inicial. Então vamos lá, variação de comprimento. Comprimento inicial 2 metros, aquele alfa 0,0012, temperatura final 100, temperatura inicial 25. Fazendo essa primeira multiplicação aí, é só pegar o 12 ali e multiplicar por 2, ó. Isso aqui vai dar 24 vezes 75. Isso aqui, o resultado é 0,018 metros. Então você vê, é um número bem pequeno. Você não vai conseguir ver isso aqui. Nem com a régua você vai conseguir ver. É um número muito pequeno. Beleza? Isso aqui pode ser, você pode escrever ele como... vamos deixar assim mesmo. Letra B. Qual é o comprimento final da barra? Se ela começou com 2 metros e cresceu 0,018, o comprimento final é isso aqui, beleza? Nota-se que o valor do crescimento que aumentou é muito pequeno, você não vai conseguir ver isso aqui ao olho nu. Esse valor ele é perceptível, por exemplo, quando você tem uma porta de ferro que ela é feita na época do frio, ela é feita bem justa na época do frio, aí quando dá a dilatação ela começa a enganchar, a janela começa a agarrar em algum lugar na hora de abrir aquela janela de ferro. Aí a gente percebe, mas se for medir com a régua a gente não percebe. E a letra C, ó, quer saber qual é o coeficiente superficial e qual é o coeficiente volumétrico. Então vou passar para outra página aqui, ó. Se esse primeiro aqui tem um tamanho x, esse segundo vai ser o dobro, 2x, e esse terceiro vai ser 3x. Esse aqui nós vimos que vale 0,012. Não, né? 0,00012. Esse outro, então, você multiplica por 2, vai ser 0,0024. E esse terceiro aqui, 0,036, né? Você pega esse primeiro, multiplica por 3 para chegar nesse resultado aí.
Uma outra maneira de escrever isso aqui é retirando esses zeros aí da frente, né? Mas para nós isso a gente não vai colocar isso na resposta. 10 a menos 5. Perfeito? Então como é que a gente vai escrever lá o gabarito da nossa questão? Deixa eu voltar para ela lá de novo. Então vamos colocar aqui, ó. Letra A, 0,0018. Letra B, 2,0018. Letra C, são dois números, né? 0024 e 0,00036. Beleza? São esses dois números aí. Maravilha. Então tá lá. Vamos para a questão 2 agora. Determine o módulo do coeficiente superficial. Superficial, voltando aqui, ó, esse do meio. Esse do meio. É de uma viga metálica homogênea de 5 metros de comprimento, quando aquecida a 50 graus Celsius, apresenta uma dilatação de... vamos passar esse número aqui, ó. Tem um menos 3 ali, então tem que aparecer 3 zeros aqui na frente, assim fica melhor pra gente. Então, vamos calcular isso aí, ó. É o tamanho inicial, vezes o alfa, vezes a variação de temperatura. Então, ele falou que o crescimento aqui é 0,05, o comprimento é 5 metros, o alfa. E aqui a variação de temperatura é 50. 0,05, 5 vezes 50 dá 250 alfa. A gente troca os dois lados aí, ó, 250 alfa é igual a 0,05. Passa o 250 para o outro lado, dividindo. E o resultado dessa divisão, pode fazer aí na calculadora, vai dar esse valor aqui, que é a mesma coisa. Olha, tem 5 zeros ali, a gente vai botar aqui menos 5. Beleza? Perfeito. Coeficiente de dilatação superficial. Letra B. Sabendo que determinado material sólido e homogêneo apresenta um coeficiente de dilatação volumétrica igual a 1,2, aí determine o coeficiente de dilatação superficial desse material. Só lembrando aqui, a gente tem linear, superficial e volumétrica. Se esse aqui vale x, esse aqui vale 2x e esse aqui vale 3x. Ele diz que esse aqui vale 1,2. Então, se eu dividir por 3, eu encontro aqui 0,4. Se eu pegar 0,4 e multiplicar por 2, eu encontro aqui 0,8. Então, esse primeiro aqui é 0,8. E esse, deixa eu botar de outra cor aqui, ó. Essa parte aqui, eu nem olhei porque todos aqui terminam com a mesma unidade, ó. Então pra gente não fez diferença isso, perfeito? Por isso que eu não coloquei na conta. Vamos para o próximo. As deformações geralmente encontradas nos trilhos de trem podem ser explicadas por meio de... Vou botar uma foto aqui para você ver, ó. Isso aqui, pessoal, a linha de trem ela era para ser reta. Aqui, ó, deixa eu mudar a cor da caneta. Ela era para ser uma linha de trem reta aqui, ó. Então ela fez essa curva para cá, ó. Devido ao que? O que aconteceu? É o que nós estamos estudando agora, ó. Fenômeno de dilatação térmica. Aí eu vou botar outra foto aqui para a gente ver o que acontece, ó. Esse espaço aqui, ó. Todas as emendas do trilho tem que ter um espaço ali suficiente para quando esse negócio aquecer, se juntar e não ter essa deformação aí no trilho. E também não pode ser um espaço muito grande, porque no frio, né, esse negócio também vai se distanciar aí para a roda não cair aí dentro. Agora vamos analisar as outras, ó. Desequilíbrio entre forças internas e externas.
Não faz sentido isso aqui. Tem que ser alguma coisa relacionada ao tamanho do objeto, né? Forças internas não é suficiente para isso não. Reações químicas também não faz sentido. E baixo ponto de fusão dos metais. Não, esse é um fenômeno exclusivo de dilatação. Perfeito? As outras aí não faz sentido. Questão número 5. Ixi, eu esqueci de colocar o gabarito, né? Então vamos voltar para colocar o gabarito. Então essa aqui você vai colocar letra B. Essa outra aqui, letra B. Que é a terceira, né? A 4, fenômeno de dilatação, seria a letra C. E a número 5 a gente pode responder até aqui mesmo. O fato de barras de ferro contidas em uma viga de concreto não provocarem rachaduras no concreto pode ser explicado pela semelhança que existe entre... Deixa eu voltar para cá que é melhor. Então a gente está falando do vergalhão que tem dentro da barra de concreto, né? Você poderia pensar o seguinte: o vergalhão dentro da barra de concreto, quando aquecer, ele vai dilatar e quebrar o concreto. Mas por que isso não acontece? Então vamos lá, ó. Vamos para as alternativas. Calor de fusão não tem nada a ver. Calor de fusão é a energia que você precisa para derreter um material. Pegar um material que está sólido e passar para a fase líquida. Não tem nada a ver. Coeficiente de atrito também não tem nada a ver. Esse coeficiente de atrito é quando você pega duas superfícies, aí o valor do coeficiente vai dizer se as duas, se isso aí escorrega muito ou escorrega pouco. Também não tem nada a ver. Calor específico dos materiais, e aqui está na letra A, também não tem nada a ver. Calor específico é a quantidade de energia térmica que você precisa fornecer para a temperatura aumentar 1 grau, a temperatura do objeto aumentar 1 grau. Então também não. Então letra B, coeficiente de dilatação linear desses materiais são iguais. Então quando você esquenta uma viga de concreto, o ferro que está lá dentro vai dilatar e o concreto também vai dilatar na mesma proporção, por isso que não racha. Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que esteja tudo tranquilo aí. Abraço e até a próxima.